Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome do ITAESA, Instituto de Tecnologia Aplicada em Energia e Sustentabilidade Socioambiental, e a Prefeitura de Niterói, parceiros na organização e desenvolvimento da Niterói Naval Offshore Expo and Conference 2011, eu tenho o maior prazer de saudá-los e dar-lhes as boas-vindas para a continuação do ciclo de conferências que faz parte do evento principal. Antes de anunciar os componentes da mesa, eu chamo a atenção dos senhores, inicialmente, a apresentação de um breve vídeo a respeito do ITAESA. O ITAESA, Instituto de Tecnologia Aplicada à Energia e Sustentabilidade Socioambiental, tem como missão promover o intercâmbio entre as comunidades empresariais, acadêmicas, científicas, governamentais e tecnológicas da cadeia produtiva de energia renováveis e não renováveis, transformando-se em ponto de encontro do Energy Business brasileiro. O ITAESA disponibiliza aos empresários e profissionais informações, soluções e ações que contribuem para uma sociedade melhor, através da realização de eventos, fóruns, congressos, workshops e acesso a banco de dados que reúne práticas de desenvolvimento tecnológico e atividades empresariais socialmente responsáveis. ITAESA. Consciência, tecnologia e energia. Para compor a mesa dos painelistas da tarde de hoje, com o tema Oportunidades, Logística e Contratações, Logística de Apoio, eu convido para ser o moderador da tarde de hoje, meu amigo Alexandre Gurgel. Tenho o prazer e honra de convidar para compor também a mesa Paulo Pechinat. Tenho o prazer de convidar Edgar Strauss Júnior para compor a mesa. Queria começar agradecendo a você, Pedro, desejando também uma boa tarde a todas as senhoras e senhores presentes, aos nossos colegas de mesa, aqui do meu lado o Edgar, da Brasil Supply, e o Paulo, da Transpetro. Eu estava brincando com um colega meu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que principalmente o público acadêmico que está em formação, que está acompanhando esse evento que começou na segunda-feira, hoje vai ter o privilégio de assistir a um conjunto de palestras e um debate com dois monstros aqui da logística. A gente está falando da Brasil Supply e da Transpetro. Na verdade, eu brincava com ele que eu chamava que a gente ia ter um combate entre o Minotauro e o Minotouro. Bom, nosso painel vai tratar de logística de apoio, dentro das oportunidades, dos investimentos que todos estão observando acontece no Brasil e em especial no estado do Rio de Janeiro. Então, nós não vamos aqui tratar do tema logística de maneira pedagógica, discutindo o principal modal de transporte rodoviário ou ferroviário, discutindo a logística portuária, mas sim a logística enquanto conjunto de solução para esse setor. Então, para que a gente tenha, ao final das apresentações, bastante tempo para debater e interagir, eu vou pedir, então, que o palestrante da Transpetro inicie e a gente já comece a entender o tema e o foco do evento. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Como já foi anunciado, eu trabalho na Transpetro, estou hoje respondendo por uma recém-criada
área dentro da Transpetro, criada pelo presidente Sérgio Machado, está fazendo 1 ano, né? Foi mais ou menos final de outubro do ano passado, uma área para focar todos os projetos ligados à logística do pré-sal que estariam linkados à atividade da Transpetro. Então, esse é um movimento que tem acontecido em toda a empresa, todas as áreas da Petrobras, tendo em vista o tamanho dos desafios e dos projetos a serem desenvolvidos num curto espaço de tempo, dentro dessa proposta da prospecção na área de pré-sal. Nós vamos falar um pouco aqui sobre isso. O foco da apresentação, que é fruto do painel, será os aspectos logísticos, né? Não os aspectos de produção. Essa figura, mais essa parte branca, é o que representa a camada de pré-sal. Quer dizer, esse é o grande desafio tecnológico da empresa, né, que antes nós estávamos trabalhando nessa área que chamamos de pós-sal e agora estamos indo buscar um óleo além de uma camada de pré-sal que essa profundidade, essa espessura varia ao longo da península do pré-sal, chegando à ordem de 2, 3 quilômetros. Né? Então, todo o cuidado que tem que se ter, né, a nível de tecnologia para a prospecção e produção do óleo numa situação dessa. Além da grande distância da costa, que também se torna um outro grande desafio logístico que nós vamos poder ver um pouco mais à frente. Aqui, só a título de informação, nós estamos aqui com um plano de negócio. Isso é o plano de negócio do sistema Petrobras, e aí já envolvendo todos os desafios do sistema Petrobras, não só pré-sal, como pós-sal, todas as atividades, em todo o segmento da empresa, um investimento, um plano de negócio na ordem de 224 bilhões, num horizonte de 4, 5 anos. Então, essa figura é interessante e obviamente, né, o foco de todo esse investimento está dentro do país. Esse que é o grande motivação disso tudo, né? O que vai levar de desenvolvimento, de crescimento num espaço curto de tempo. Também o grande desafio que todos nós, não só a Petrobras, mas de todos que estão ligados a essa atividade, todos nós temos para poder realmente desenvolver e apresentar os projetos dentro desses prazos. Todo o planejamento está montado dentro de um rígido cronograma que você põe o investimento e começa a ter o retorno mais à frente. Então, todo o atraso, né, é também um atraso do retorno do investimento que você está fazendo. Então, esse é um investimento enorme, como todos podem ver. Aqui, né, só a título também de informação, é o que nós chamamos em azul da Península do Pré-Sal. Então, a Península do Pré-Sal, ela pega desde do estado de Santa Catarina, passando pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, até o Espírito Santo. Nós vamos ver que quando nós falamos hoje de pré-sal, nós estamos falando apenas de uma pequena área dentro dessa península do pré-sal. Que essa pequena área é uma área enorme, mas hoje todos os esforços estão concentrados nessa área, né, dentro do Plansal, do programa, né, de desenvolvimento do pré-sal, mas apenas uma pequena área, em torno de 30% dessa península. Aqui, só mostrando que essa península está dividida, né, dentro das duas bacias do sistema Petrobras, a bacia de Campos e a bacia de Santos. Bom, aonde nós estamos hoje atuando?
estamos atuando nessa área e outra coisa que é importante, quando se fala do pré-sal, a Petrobras está sempre atuando com parceiros, né? Então nós podemos ver aqui alguns parceiros da Petrobras nos seus blocos, como Shell, British Gas, Repsol, Galp, são alguns parceiros que a Petrobras tem dentro dessa área que ela está atuando. E que área é essa? Aqui nós podemos ver, olha, é essa área aqui, e aqui a gente compara a área que nós estamos atuando hoje com a área da Bacia de Campos, que sempre foi o carro-chefe da Petrobras, né? 70% da produção do sistema Petrobras estão concentrados aqui na Bacia de Campos. Então, só para que está representado aqui em cima, só para nós termos uma ideia, que essa pequena área dentro da península do pré-sal, o que ela corresponde dentro da península toda, né? Então, se nós fizermos uma comparação da Bacia de Campos com a península do pré-sal, essa pequena área é maior que a Bacia de Campos, na região do pós-sal. Bom, o outro desafio, como eu comentei inicialmente, é a distância. Nós estamos, em média, mais de 300 quilômetros da costa. Então, a empresa está tendo que repensar todo o seu modal logístico, seja ele de gasodutos, de oleodutos, de embarcações offshore, de navios, de pessoas, né? Toda a logística para suprir essa produção a uma distância tão grande da costa. Então aqui podemos verificar alguns pontos de projetos que nós estamos trabalhando para atender essa área, né, que é a parte de embarcações, de hubs. Por exemplo, nós estamos estudando muito a questão de hubs, vários tipos de hubs. Por exemplo, o hub de diesel, né, que abastece as plataformas. Então, fica muito caro você pensar em estar sempre indo à costa para buscar esse diesel e suprir as plataformas. Então, estamos estudando ter, no meio do caminho, alguns hubs que ficariam posicionados e com embarcações menores estariam abastecendo essas embarcações menores que daqui desse ponto sairia para abastecer as plataformas. Então, quando um hub desse estivesse no final do seu fornecimento, ele voltaria para a costa e um outro hub continuaria atendendo. Isso é um dos estudos, né? O outro é o hub dos fluidos, que são necessários para a área de produção, para a área de prospecção, também dentro do mesmo modelo. E hub de passageiros. Uma coisa, né, extremamente nova para nós, né, pensarmos nisso, mas estamos estudando a possibilidade de ter um hub onde nós pudéssemos levar todas as pessoas para esse ponto, né, com uma embarcação de porte grande ou de porte médio, e dali distribuir essas pessoas para as diversas plataformas de helicóptero. Tá? Então, isso você define o tipo de embarcação, o tipo de helicóptero necessário, né? Se é um helicóptero que não precisa sair da costa e vencer essa distância de mais de 300 quilômetros, é um outro tipo de aeronave. Então, mas hoje existe um desafio tecnológico de como fazer o transbordo das pessoas para a embarcação, da embarcação para o hub, né, porque está no mar, então na hora são
2 embarcações em movimento, a todo o aspecto de segurança. Então, existe um grupo específico desenvolvendo esse projeto, com participação da Transpetro, na área do EIP da Petrobras, do SEMPES. Estamos vendo o que se tem no mundo. É uma coisa assim, o desafio é grande, porque muitas coisas que nós estamos pensando, né, para viabilizar alguns projetos, nós não temos em prateleira, não temos isso acontecendo em nenhum lugar do mundo. Então nós vamos ter que realmente vencer, né, esse pioneirismo. Você pega algumas tecnologias, né, e tem que juntar para desenvolver uma tecnologia própria. Então esse é um dos aspectos, né, a questão dos hubs dentro da questão logística. Um outro ponto que nós estamos entrando agora em 2012, já na fase de construção, é o que será o nosso primeiro terminal oceânico. Nós vamos ter um terminal a 90, quase 100 quilômetros da costa, né? Por que esse terminal a essa distância? Porque vários óleos que vão sair da produção, eles vão ter um destino de exportação. Então, se você tiver que pegar esse óleo, tiver que trazer esse óleo até a costa, em um dos nossos terminais, você vai ter que ter uma frota que consiga atender essa logística nesse tempo. Se você tiver um ponto intermediário, você precisa de uma frota de supply menor, né? Então, isso tudo é custo do investimento, né? Em cima disso, a empresa resolveu, né? É outro projeto pioneiro, ter um terminal, depois eu vou mostrar ele com mais detalhe, que ele está aqui, que é basicamente um navio tanque, que a gente chama de FSO, ligado a um sistema de monoboias, que é um equipamento onde os navios podem se conectar e receber desse FSO ou carregar para esse FSO. Então vai ser uma operação no mar, né, a 90 e poucos quilômetros da costa, a uma profundidade de 75 metros, mais ou menos. Bom, essa é outra informação para mostrar tudo isso que nós estamos dizendo, né? A nossa produção, ela chega em 2020 numa ordem superior a 6 milhões de barris dia. A Petrobras está investindo em novas refinarias. Nós temos aqui o desenvolvimento no estado do Rio, do Comperj, temos a refinaria em Pernambuco, tem mais 2 refinarias sendo projetadas, uma no Ceará e outra no estado do Maranhão. Com todo esse novo parque de refino, ainda nós vamos ter que exportar na ordem de 2, alguma coisa a mais, milhões de barris dia. Então nós temos que ter uma logística de internalizar produto e de exportação de produto. Por isso que o que eu comentei anteriormente é o terminal oceânico. O óleo, normalmente, que irá para o terminal oceânico, será o óleo com destino à exportação. Mas isso é só para mostrar que hoje nós estamos nesse patamar de 2,7 milhões de barris dia e vamos chegar na ordem de 6,4 milhões de barris dia. Aqui um cenário também, dentro do que eu falei de crescimento, na parte de pessoas. Você vê que nós estamos aqui em termos de transporte offshore, nessa ordem, né? Isso é dia, de 100, e vamos chegar na ordem de quase 800 pessoas movimentando, tendo que levar ao mar diariamente.
né? Então, isso requer realmente uma lógica diferente do que é feita hoje. A parte também de aeronaves, do crescimento, a parte de combustíveis, eu comentei, né? Tudo crescimento exponencial de diesel, dos fluidos, né? Tudo isso vai ter que ter uma logística de dutos, de embarcações, de pessoas qualificadas. É um outro grande desafio nós termos mão de obra especializada para atender toda essa demanda, né? Eu estava comentando até um pouco antes da apresentação que, como foi falado no início, pelo Alexandre, eu me formei em 1980 e eu brinco às vezes dizendo assim, que eu sou o engenheiro da crise, porque eu peguei um momento sério de crise nesse país, né? Final da década de 80, início da década de 80, 83, 84, foi um ano difícil. E eu falo para a turma nova que está chegando hoje, que eu tenho uma grande inveja, porque é o melhor momento para você chegar no mercado. Você tem que se preparar, se capacitar, investir em você mesmo como produto, porque as oportunidades são diversas. E uma das grandes preocupações do sistema Petrobras é ter um corpo técnico capacitado para poder enfrentar todos esses desafios, não só dentro da empresa, como fora da empresa. Então, isso é um envolvimento que não pode ser um envolvimento só da Petrobras, é da Petrobras, das empresas, das universidades, né? Um movimento do país, para termos realmente capacitação suficiente para poder atendermos tudo isso que vem pela frente. Bom, aí um resumo do que eu coloquei, né? Eu vou passar por causa do meu tempo, eu quero, só a título de ilustração, alguns detalhes dos projetos que nós falamos. Esse é o terminal oceânico, que eu comentei. Então, você tem aqui o terminal oceânico, você tem essa embarcação, que é um FSO, ligado através de mangotes e dutos a esses dois equipamentos, que são as monoboias, e ele pode receber os navios que vêm da área de produção, descarregar para ele, e dali ele carrega navios convencionais, como pode haver o transbordo entre os dois navios. Então, como eu comentei, isso é uma operação que será feita a 90 quilômetros da costa. Esses são os projetos que nós estamos estudando como hub de passageiro. Então, tem um modelo que é você basicamente ter um navio, né? Agora eu não consigo passar ali vendo os cruzeiros e não pensar no hub de passageiro, né? Parece um cruzeiro, né? Nós vamos ter que botar no mar. Mas estamos pensando, mas aqui tem o grande desafio de como as pessoas embarcarem no mar. Então, estamos agora estudando um projeto de monocoluna, que é esse daqui, em que, pela essa parte aqui, a embarcação consegue entrar, ela é posicionada, fixada, e dali você consegue embarcar e desembarcar as pessoas. Então, esse é um modelo que está sendo estudado agora. Ainda não está definido. Bom, nesse slide, a informação que eu gostaria de passar é, hoje, se nós formos olhar os barcos de apoio, né? Nós estamos vendo aqui vários fornecedores nessa área de barcos de apoio aí na feira. Eu tive a oportunidade de dar uma volta na feira antes de chegar aqui. Nós vamos sair por uma frota de 287 embarcações de apoio para uma frota em 2020 de 568 embarcações. Nós vamos ter que dobrar essa frota, só para barcos de apoio.
só para barco de apoio, né? Então, obviamente, nós temos que estar preparados para isso, né? Os estaleiros, os fornecedores, não só os estaleiros de construção, como os estaleiros de manutenção. Quer dizer, temos que estar estruturados para uma dimensão dela. Outro projeto nosso são os projetos de novos terminais, né? E não sei quem conhece o terminal de Angra dos Reis. É um grande terminal que foi construído na década de 70. Na época, o país era um grande importador de petróleo. Então, esse terminal, ele nasceu com a vocação de importação. Então, 70% do óleo importado no país na época entrava pelo terminal de Angra dos Reis. Esse terminal, ele vai passar por um grande investimento a nível de ampliação e se tornará no grande terminal exportador do sistema Petrobras, né? Além dele receber óleo para suprir a nova refinaria, o sistema do Compés, a Reduc aqui no Rio de Janeiro, através de dutos, que o sistema está interligado, a Regap em Belo Horizonte, ele vai exportar mais de 1 milhão de barris dia. Ele é composto de duas áreas, aquela área do slide anterior e mais essa área, interligado por dutos. E aqui é uma projeção da ampliação que vai ocorrer nos seus pias, que hoje nós temos 2 berços e vamos ter mais 4 berços, vamos operar com 6 berços. Nós não temos hoje nenhum terminal com 6 berços. Então esse se torna, hoje o maior terminal do sistema Petrobras é o terminal de São Sebastião. O terminal de Angra dos Reis vai se tornar um terminal maior a nível de movimentação de produtos que o terminal de São Sebastião. E o terminal de São Sebastião também será ampliado, né? Então isso é só um exemplo. Estamos estudando aqui no estado do Rio também um terminal na região de Itaguaí, de Maricá, né? Aliás, olhando para o estado, realmente é um momento assim belo, né? De projetos e de como o estado vai se transformar nesse apoio a essa nova fase. Então era isso, gente, que eu queria passar. Acho que eu passei só um pouquinho do meu tempo e depois eu fico à disposição para qualquer pergunta que porventura haja. Obrigado. Obrigado, o Paulo, gerente executivo da Transpetro. Nós vamos escutar então agora em ato contínuo o Edgar da Brasil Supply, diretor comercial da empresa. Obrigado, Edgar. Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É um privilégio a gente poder apresentar aqui a Brasil Supply. Na verdade, muito própria a apresentação da Brasil Supply depois do Paulo dessa explanação do pré-sal, porque eu estou na Brasil Supply como diretor da Brasil Supply. Na verdade, eu tenho 25 anos de Petrobras, né? Vocês vão ver por que depois eu estou na Brasil Supply. E a gente, quando está na Petrobras, a gente vê esses mega projetos e a gente fica pensando, como é que a gente vai colocar isso para funcionar, né? E hoje eu tive a felicidade de colocar do lado que a gente tem que botar para funcionar, né? A Petrobras cria os projetos, e empresas como a Brasil Supply, a Brasil Supply é um case, mas existem outros cases de sucesso dentro desse desafio aí que o Paulo está colocando aí, que é muito grande. É um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Eu diria que nós somos da mesma época da escola, né? Eu sou de 83, você é de 80. Duas coisas que eu nunca imaginei eu ouvir na minha vida, né? Nós estamos emprestando dinheiro para o FMI, né? E outra coisa que a gente está com fila, né? A gente não consegue admitir as pessoas que a gente precisa, né? Para poder trabalhar. Então, isso é uma oportunidade muito importante para vocês, para toda a comunidade acadêmica, né, que está acompanhando a gente. A gente precisa realmente se capacitar para poder trabalhar nesse desafio.
Hoje a gente tem mais estrangeiro no Brasil do que brasileiro morando no estrangeiro. Isso é fantástico, né? É sinal que o Brasil, eu estive na Noruega 2 meses atrás, você vai em qualquer lugar do mundo hoje ligado à atividade offshore, o Brasil é realmente a bola da vez, né? Então eu vou apresentar a vocês a Brasil Supply, que é um case, né? É um case que está se mostrando um case de sucesso, de como que esse fator pré-sal tem alavancado a economia nacional através do apoio governamental, através do apoio do Estado do Rio de Janeiro, principalmente. Realmente o Estado do Rio de Janeiro é o ponto focal do pré-sal. A logística do Rio é a logística melhor para o pré-sal, mesmo com as dificuldades geográficas que a gente tem aí, de problemas de não ter áreas convenientemente colocadas com calado, mas a gente tem aí grandes oportunidades no Rio para poder trabalhar. Vamos falar um pouquinho da Brasil Supply, que vocês vão entender aí durante a palestra como é que a coisa funciona. Vamos lá. Bom, vamos fazer um pouquinho do histórico societário da Brasil Supply para vocês poderem entender o contexto. A Brasil Supply, na verdade, é uma associação de 4 sócios, né? A Petrobras Distribuidora, através da Gerência Executiva de Produtos Químicos, é sócia da Brasil Supply. Como eu falei para vocês, eu sou empregado da Petrobras. Bom, então, como eu estava falando, a Brasil Supply é uma empresa que tem 4 sócios, uma deles é a Petrobras Distribuidora, a outra empresa sócia da Brasil Supply é a Cutia Trade, e a Cutia é um dos maiores trades do país. A Cutia, ela tem uma expertise muito grande na área de logística, eles fazem toda a parte de importação, desde caneta Montblanc até Ferrari. Eles fazem toda a operação da Hyundai no Brasil. Então é uma empresa que tem realmente uma dimensão bastante significativa no contexto do Brasil. O Grupo CPMAR é uma empresa do Espírito Santo, é uma empresa ligada à área de meio ambiente e recentemente ela teve a participação acionária majoritária comprada pela Suzano Papel Celulose. Vocês imaginam, né, como é que pode atrair a economia nacional uma empresa de papel e celulose está investindo no pré-sal, né? Então hoje a gente tem mais um sócio que é a Suzano Papel e Celulose. E finalmente a Guerra Santos, que é uma empresa de engenharia também lá do Espírito Santo. A Brasil Supply foi criada lá do Espírito Santo com o objetivo de fazer um apoio logístico às operações da Petrobras Distribuidora. Nós tínhamos lá algumas operações de distribuição de produtos químicos, principalmente para apoio à plataforma. A plataforma é uma consumidora bastante significativa de produto químico, álcool, diesel também, combustíveis e principalmente fluidos de perfuração, fluidos de completação. Para quem não está com essa intimidade com fluidos, basicamente fluido é o quê? É um produto que a gente injeta no poço para fazer lubrificação e cimentação das paredes do poço, né? Trocando em miúdos é isso. E a gente precisa produzir isso numa quantidade muito grande, porque o nível de operações, a quantidade de operações que a gente tem de fluido são bastante elevados. O Paulo mostrou aí que a gente está se pretendendo fazer hub de armazenagem de fluidos para as plataformas, para a exploração, porque realmente o volume é muito elevado. Então a gente entrou basicamente prestando serviços à unidade da Petrobras que produziu essas coisas. Os primeiros anos da empresa então foram assim, né? A gente tinha a BR como única e principal cliente e a gente trabalhava prestando serviço principalmente a Petrobras nas condições competitivas da época. Então a gente opera bastante tempo já no Porto de Umbu, dentro da Samarco, né? A Samarco é localizada em Anchieta, que é um município a 50 km de Vitória. Lá tem uma operação importante de fluidos, e a gente tem uma planta lá de fluidos, lá em Anchieta. E a gente opera em depósitos tipo esse aqui, que é o DKE. Esse aqui é um depósito de produtos para supply house lá em Macaé. Então a gente tem depósitos em Mossoró, em Itajaí, em Pojuca. Todas as áreas onde tem alguma atividade offshore, a gente está atuando nessa área aí de movimentação e manipulação de produtos. O momento atual, vamos falar agora do momento atual, que é o que interessa, né? Como é que o pré-sal alavancou a Brasil Supply e transformou a Brasil Supply? Bom, como eu falei para vocês, a gente foi criado com que objetivo, né? Alocar serviços, mão de obra, e cada vez mais a gente estava observando que as margens para esse tipo de serviço estavam apertadas. A gente tem muitas empresas hoje prestando serviço, alocando mão de obra, e a gente resolveu se reinventar para poder fugir desse lugar comum. A Brasil Supply é uma empresa que tem uma necessidade de governança pesada.
A gente tem os padrões de SMS da Petrobras, a gente tem o padrão de governança da Petrobras e das outras empresas do porte que eu mostrei para vocês. Então não cabia, na verdade, uma empresa só de serviços com esse custo fixo de governança que a gente tinha. A gente começou a pensar em negócios de capital intensivo, né? E a gente começou a fazer gestões de onde conseguir esses fundos. Então, a gente começou a fazer aí, através da Cotia, alguns contatos com entidades no exterior para poder fazer financiamento de equipamento, né, de barcos e principalmente aqui no Brasil, o Fundo de Marinha Mercante. Uma mudança radical do rumo, como eu falei para você, a gente saiu de uma empresa de serviço para uma empresa de capital intensivo. Esforços ainda grandes na melhoria das operações, com abertura de filiais. A gente entrou forte também na área de meio ambiente, porque, na verdade, o que aconteceu? Como a gente fazia a logística de fluidos de perfuração e a logística de produtos químicos, eventualmente esses produtos iam, né, bons para a plataforma e voltavam como resíduos. E a gente teve que fazer toda a logística reversa desse fluido de perfuração. Aí a gente acabou entrando no negócio de meio ambiente em função da necessidade de destinação adequada para esses resíduos de perfuração de poço. A desenvolvimento da governança, nós investimos bastante na governança corporativa, seguindo os padrões da Petrobras, e elaboramos um plano de negócios para poder enfrentar os próximos 10 anos aí o desafio do pré-sal. Então, como eu falei para vocês, Business Plan é uma palavra meio mágica, mas é um negócio muito importante. A gente trabalhar com planejamento é um negócio fundamental para qualquer tipo de empresa, qualquer empresa que queira ter sucesso. O primeiro passo foi a gente planejar. A gente ficou 1 ano planejando o que fazer da Brasil Supply. Então, nós investimos através de uma consultoria, nós contratamos uma consultoria e a gente elegeu algumas áreas de negócio, né, essas 4 áreas de negócio, como os negócios do futuro da Brasil Supply. Então, nós elegemos navegação, serviços ambientais, fluidos e logística de apoio offshore como os negócios do futuro da Brasil Supply. Então, a gente montou vários projetos e alinhou esses projetos buscando dar o quê? Uma integração dos serviços de apoio offshore. Então, hoje a gente tem serviços de onshore, a gente tem apoio em terra e tem barcos operando também para a Petrobras. E no futuro próximo a gente vai estar, inclusive, operando alguma coisa dentro das plataformas. Essa que é a ideia. É a gente fazer a integração completa, por exemplo, do fluido de perfuração, desde o momento que nós produzimos o fluido até a hora da aplicação do fluido. Essa que é a nossa ideia de integrar as ações para poder apoiar esse projeto da Brasil Supply da Petrobras de desenvolvimento. Bom, no futuro da navegação, só para dar os números para vocês, a gente hoje tem o Fast Supply Vessel, né, que é um barco de alumínio, é um barco que a gente chama o TAX da área de offshore, que é um barco que dá 29 nós, ele é feito em alumínio, mas um barco de tecnologia de primeira. Para quem está familiarizado com terminologia offshore, é um barco DP2, ou seja, ele tem posicionamento dinâmico satelital, motor de 4.500 HP, é um barco de tecnologia elevadíssima, mas é um barco pequeno, só para transportar gente ou carga rápida, né? Então a Brasil Supply está com 3 barcos desses em operação e 10 outros barcos desses em construção. Aí a gente começa a ver o desdobramento do que o Paulo apresentou para vocês, dos desafios da realidade. Isso é realidade, né? A Brasil Supply realmente entrou nesse negócio como novata. A gente nunca tinha entrado em navegação. A gente entrou forte, a gente já está aí com 17 embarcações em construção, né? Esses 13 barcos aqui e mais 4 barcos PSVs, que são barcos de apoio de carga maior. São barcos que variam de 3.000 a 4.500 toneladas. É um investimento pesado, é um investimento só nesses barcos aí da ordem de 600 milhões de dólares. Boa parte dele financiada pelo governo federal através do Fundo de Marinha Mercante, né? E nesse negócio de navegação, se não tiver apoio governamental, não tem competitividade. É um trabalho que a gente precisa fazer, né? Eu creio que tem colegas de estaleiro aqui. É um trabalho que os estaleiros do Brasil precisam fazer de aumentar a competitividade dos seus negócios. Hoje a gente compra um barco na China por metade do valor de um barco brasileiro. Isso é um desafio para a gente precisa diminuir essa distância. Eu sei que a gente nunca vai conseguir passá-los, né? Nunca, não sei, porque muita coisa eu pensei que nunca eu ia falar e estou falando, né?
mas é difícil, né? Um barco chinês hoje custa metade do preço brasileiro, mas um norueguês, que é o estado da arte de barco offshore, ainda custa mais barato que um barco brasileiro. Então, isso é um desafio para a gente, aí, nós todos que estamos nesse mercado, estaleiros, armadores, de tentar realmente dar maior competitividade às construções desses barcos. Bom, a gente tem novos 3 projetos, além de PSVs, já priorizados no Fundo de Marinha Mercante. A gente está falando de HTS. A HTS é um barco mais sofisticado ainda que o PSV. Basicamente, o HTS é um barco que faz posicionamento da plataforma. É um barco Anchor Handler Tug Supply, ou seja, ele faz manipulação da ancoragem da plataforma. Ele lança torpedo para poder fixar a plataforma no posicionamento correto para fazer a operação. É um barco de uma operação difícil, né? É um barco que a gente tem um desafio muito grande de tripulação, porque hoje no Brasil é muito difícil encontrar tripulação para operar esse barco. A gente está fazendo aí um acordo tecnológico com uma empresa alemã chamada Hartmann para fazer treinamento da nossa tripulação nesses barcos, porque é um barco de uma operação perigosa. Ele manipula a ancoragem, então o barco, se não tiver um cuidado, ele pode ter um acidente sério. E a gente está com 3 projetos aprovados já no Fundo de Marinha Mercante para começar a construir já o ano que vem. Bom, dentro daquela linha de planejamento, a gente, como falei para vocês, a gente tem um planejamento do crescimento da Brasil Supply na área de navegação, e a nossa ideia é botar 6 barcos novos todo ano no mercado e em 10 anos a gente representar 8% do mercado nacional de embarcação. Eu só estou dando esses números não para mostrar a importância de um planejamento adequado no crescimento de uma empresa. Então, para dar ênfase a esse aspecto. Agora, é uma brincadeira para gente grande, né? É uma brincadeira de um investimento bastante significativo. Nós estamos investindo 6 bilhões de reais em barco. Obviamente, quando eu falo nós somos sócios do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES. A maior parte do dinheiro, obviamente, são financiados através de programas de incentivo governamental. Então, quem não conhece, então são os barcos que a gente tem, a HTS, que é aquele ângulo de ancoragem, o T, que é um barco que é um barco rápido, né, para carregar entregas rápidas, é o que eu falei, o táxi lá da área de offshore. Então, quando você tem alguma emergência na plataforma, você bota no barco desse e ele rapidamente vai à plataforma entregar. Crew boats são barcos também da mesma forma rápidos, mas mais ligados à operação de transporte de pessoas. Nas plataformas do Nordeste, eles têm uma operação muito grande em função da proximidade das plataformas com o litoral. E os tradicionais PSVs, que são os barcos tradicionais de apoio offshore. Bom, além da área de navegação, a gente está investindo também na área ambiental. A gente, com o aumento aí, a gente conseguiu captar no mercado que com o aumento da pressão, né, de legislação ambiental, a questão da nova política de resíduos, a própria questão da Petrobras, da sua exigência, né, de operação ambientalmente correta, a gente detectou que isso é um belo negócio e a gente consegue também fazer importantes ganhos para a empresa com a atividade de meio ambiente. Então a gente está implantando 5 sites de tratamento de resíduos, apenas resíduos industriais. A gente não vai entrar em lixo, a gente não vai entrar em resíduo hospitalar, especificamente resíduo industrial linkado à atividade de óleo e gás. Então a gente está implantando no norte do Rio, no Espírito Santo, na área da Baía de Sepetiba, no Vale do Paraíba e no Alto São Francisco, né? Essa área de meio ambiente. O investimento, na verdade, vai ser em torno de 280 milhões, não é um investimento tão alto se você for comparar com o barco, mas é um investimento que dá uma rentabilidade a curto prazo melhor até que o barco. É uma área muito interessante de negócio. E, basicamente, os sócios é que vão bancar esse investimento todo, né? Então, aqui a gente está apresentando apenas uma estrutura básica da nossa planta. É uma planta pequena, em 100 mil metros quadrados você faz uma planta dessa, né? Aqui estão todas as atividades que nós vamos ter dentro da planta, né? Uma planta modular. Bom, outra área é a área de fluidos. Como eu falei para vocês, foi a nossa origem e a gente trabalha também junto lá com o desafio do pré-sal em fazer a logística da área de fluidos. Então a gente está construindo uma grande planta na Angra dos Reis, lá no Porto de Angra. A Angra dos Reis, para a gente,
que trabalha com logística offshore. É um dos melhores pontos logísticos do estado do Rio de Janeiro, não só pela característica geográfica, mas pela distância do pré-sal, né? O grande desafio, e aí a nível de governo, a nível de estado, a nível de empresariado, é a gente melhorar a logística do rodoviário, modal rodoviário para a água. Porque, independente da gente ter excelentes condições de logística marítima, a gente tem muita dificuldade no modal rodoviário para a água, muito. Agora a gente está construindo a planta, vocês não imaginam o perrengue que é levar um tanque de 8 metros de altura com 3 de diâmetro na BR-101. 70. Né? Então, esse desafio aí a gente tem que estar prestando atenção, né? A gente pretende construir também uma planta aqui na Baía de Guanabara. A gente também acredita que a Baía de Guanabara é um polo centralizador de logística offshore. A gente tradicionalmente já trabalha em Vitória, a gente pretende ampliar a nossa capacidade em Vitória. E a gente pretende construir mais 2 plantas. Uma em Santos/São Sebastião e outra em Aracaju, que não está se falando aqui, mas é uma nova fronteira de descoberta de novas áreas importantes na área do AEP. Então, Aracaju a gente acredita também que daqui a alguns 5 anos, vai bombar. E a gente já está se preparando para isso. Então, algumas fotos lá da planta, com a área de construção. Essa já é a planta, já em construção. Você vê que não é uma planta pequena, né? Um cenário espetacular, né? São tanques desse tamanho que vão num caminhão. Imagina para carregar isso na BR-101, muito complicado, né? Bom, como eu falei para vocês, a gente fez tudo estruturado e planejado. Então a gente planejou nos próximos 10 anos qual é o nosso CAPEX, qual é o nosso nível de investimento, né? Quais são as fontes de recursos. A gente planejou quantos barcos e quais são os barcos que nós vamos querer nos próximos 10 anos, quantas plantas e aonde a gente vai querer as plantas de fluidos nos próximos 10 anos, qual vai ser o nosso faturamento e qual vai ser o nosso EBITDA nos próximos 10 anos. E esse eu acho que é o segredo do sucesso, planejamento, né? O desafio está aí, a gente é mais uma empresa que está como player, eu acho que tem espaço para muitas outras. A Brasil Supply é uma empresa que sempre está buscando desenvolvimento tecnológico. A gente acabou de assinar um acordo de tecnologia com um grande estaleiro italiano chamado Fincantieri para trazer tecnologia de embarcação aqui para o Brasil. E a gente quer contribuir de forma significativa, de forma prioritária para o desenvolvimento desses desafios todos aí que o Paulo citou, né? E eu mais uma vez exorto a vocês a oportunidade que vocês têm, que nós todos temos no desenvolvimento das nossas vidas até pessoais. Invistam em vocês mesmos, que a gente está precisando de gente capacitada igual vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado aí por todos os participantes. Queria agradecer ao Edgar da Brasil Supply, aproveitar para dar um abraço especial aqui para o Alberto Machado, que foi um dos fundadores dessa empresa. Tá vendo como é que ficou grande? Tá certo. Cumprimentar também o Dr. Raul Sanson, vice-presidente da Firjan, aqui também com chapéu duplo, ABMAC Rio de Janeiro. Citar a presença do deputado estadual Felipe Peixoto, que passou aqui, deu um tchau para a gente, secretário de Governo do Estado, Desenvolvimento Regional. Vamos ver, nós já temos provocações aqui na plateia, perguntas. Quem que me ajuda, Pedro? É ela? O moderador tem que... quando o moderador faz logo 5 perguntas aqui, enquanto eles estão falando, porque se a plateia não tiver, o moderador tem. Boa tarde a todos. Paulo Sérgio Galvão, diretor da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, onde eu coordeno nacionalmente o setor de petróleo e gás e indústria naval. Pergunta para o diretor comercial da Brasil Supply, Edgar Charles Júnior. Ali na sua apresentação tinha 6 projetos, 3 HTS e 3 Supply Boats, financiados pelo Fundo Nacional de Marinha Mercante. Queria lhe perguntar qual é o nível de conteúdo nacional exigido, já que o recurso é público, e qual é a expectativa de atingimento desse percentual. Obrigado. Bom, até por exigência do fundo,
quanto maior o percentual, né, de conteúdo nacional, maior é o nível de financiamento dos recursos. Então, a gente está trabalhando com um target de 80%, né, de conteúdo nacional. A gente, inclusive, está desenvolvendo os fornecedores. Barcos de offshore são barcos sofisticados. São barcos que têm pouco aço, mas muita tecnologia. Então, os nossos barcos, por exemplo, PSVs, eles são todos com design Rolls-Royce. Então, os azimutais ainda são importados, os motores são importados, né? Os principais itens são importados. O que a gente está desenvolvendo, principalmente com os grandes fornecedores, como Rolls-Royce, Caterpillar, que estão fornecendo os motores, são a gente tentar trazer o maior nível de nacionalização de componentes e de montagem final de motores e azimutais aqui no Brasil. Então, a gente está com um target de 75% a 80% de conteúdo nacional nos nossos barcos grandes, né? Os barcos de alumínio, a gente tem um problema um pouco mais complicado, porque a gente não tem o alumínio no Brasil na espessura e na qualidade que a gente faz os barcos. Então, a gente tem mais dificuldade. Os barcos grandes, que são de aço, a gente tem mais facilidade. Então, os barcos de alumínio já caem na ordem de 60% a 65% de conteúdo nacional. Uma pergunta para o Paulo sobre qual a necessidade de construção desse hub de passageiros, se os passageiros poderiam ser transferidos diretamente de um navio aeródromo, né, para as plataformas. Desse modo, não seria necessário esse transbordo adicional do navio para o hub e do hub para as plataformas. Socorreria diretamente esse navio, ficaria rodando, indo e voltando a cada dia do centro da região da Bacia de Santos para a Baía de Guanabara, né? Então não entendi qual a necessidade do hub de passageiros. Essa pergunta é muito boa, né? Porque, como eu comentei, é um assunto que tem dado uma discussão muito grande dentro da empresa, face que nós estamos mudando um modal que é largamente utilizado hoje de deslocar as pessoas de helicóptero direto para as plataformas. Como eu comentei antes, o que faz mudar ou buscar uma segunda alternativa é a questão da distância. Essa questão de ter uma embarcação maior no porto, que eu acho que é a sua colocação, né, e dali ela ir direto até as plataformas, ela também é um dos itens, um dos pontos que está sendo estudado. Mas a dificuldade desse modal é o fator tempo, porque você tem um volume grande de pessoas e pessoas que trabalham em regime de embarque, e o tempo, desde a hora do embarque, começa a contar. Então, dependendo do acréscimo desse tempo, você tem que ter um grupo maior de profissionais ligados a uma determinada plataforma, porque o relógio vai estar contando desde o momento que ele sai do porto, né? No momento que você consegue deslocar ele para um ponto intermediário com embarcações menores, mais rápida, e dali fazer a distribuição nos diversos pontos através de helicóptero, esse tempo cai. Quer dizer, eu não sei te dizer aqui os números, né? Porque eu não tenho de cabeça, né? Mas esse é um ponto que está sendo estudado, por isso que não está definido, né? Então, nós estamos estudando o deslocamento direto de helicóptero, né? O helicóptero ele tem que ter autonomia para chegar ao seu destino, poder retornar do seu destino e ter mais 2 ou 3 horas de voo, né? Então, devido a essa distância, são aeronaves especiais. Estamos estudando essa questão de sair direto do porto, como a questão do hub de passageiro. E tudo isso é uma conta, né, de ver qual é o processo mais otimizado. E mais seguro, obviamente, né? Mas está dentro dos itens de estudo. Mas
Só para complementar a tua pergunta, eu acho que a dificuldade é esse ponto. A velocidade é menor, o tempo é maior, então você vai precisar ter, por plataforma, um contingente maior de pessoas, de profissionais, que é um outro grande desafio da empresa, é tripular todas essas unidades, né, nesse espaço curto de tempo. A minha pergunta seria para o Paulo da Petrobras. Eu gostei muito de ouvir toda a explicação sobre logística marítima, naval. Mas e a de terra? Qual seria o apoio que você teria de terra, uma vez que em frente ao pré-sal nós temos a Costa Azul, e ela é tipicamente turística, já completamente com investimentos e com defesa de meio ambiente. Da onde sairia? Seria de Macaé? Seria a base naval, ou já tem algum estudo em cima dessa costa entre Santos e Rio de Janeiro? Eu acabei não abordando esse ponto, era um dos itens, né? Mas são as bases offshore, né? E com certeza não dá para pensar em Macaé, né? Macaé está realmente no seu limite. Então a empresa está estudando várias áreas para ter grandes bases offshore. Por exemplo, no estado do Rio, na região de Itaguaí. Na região de Itaguaí existe um grande projeto da Petrobras em que se está estudando um terminal de líquido, de entrada de petróleo, mas também uma grande base offshore com uma área também para aeronaves. Um aeroporto em Itaguaí. Está sendo estudada também uma grande base offshore em Santos. Uma das alternativas é na base aérea da aeronáutica, em Santos. Está sendo olhado outras áreas ao longo aqui entre o estado do Rio e o estado do Espírito Santo, que a empresa está estudando também, que pode, eu só estou falando de grandes áreas, né? Fora essas grandes áreas, a empresa está buscando também retroáreas dentro do estado. Quem pegar a linha vermelha ali na altura da entrada da Washington Luiz, tem uma grande área que está sendo preparada, e isso vai ser uma grande retroárea para as bases de apoio offshore, que hoje nós estamos utilizando o Porto do Rio de Janeiro. Então existem várias iniciativas. Agora, as iniciativas, elas são de médio e de longo prazo. Essas bases menores são as iniciativas de médio prazo, algumas áreas até para, como aqui o Porto Rio, para aguardar a estruturação das áreas maiores, que tem uma projeção de estarem prontas lá em torno de 2015 e 2016. Né? Obviamente, onde que vem o pico nosso, né? Mas já existe hoje uma necessidade de incremento nessas áreas, porque realmente não dá para pensar em Macaé. Nosso interesse maior é que a gente não queria transformar ou a base do Itaguaí ou a base de Santos numa Macaé 2, que existe problemas, pelo que eu estou vendo aqui, a Brasil Supply já está tendo problema naquela área de Angra, que passa ali para o Itaguaí. Então, há interesse do sistema Fijan, junto com o Estado, aí, com o Gogel, de que a gente fizesse um planejamento macro daquela área, para quando fosse instalado essa indústria que gira em torno das bases navais, não tivesse os problemas graves e grandes que são de Macaé, que o senhor deve conhecer bem. Eu vou aproveitar a fala do Dr. Raul, então, e colocar à disposição o sistema Firjan
e o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para tão logo a Petrobras tenha definido onde serão as grandes bases offshore, que nós possamos iniciar o nosso trabalho de apoio logístico, de estrutura, de infraestrutura, de investimento, formação de mão de obra, para que essas regiões não tenham aquele impacto de vizinhança negativo. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. Deixa eu só para complementar que realmente é uma colocação extremamente importante, porque não dá para se pensar hoje em crescimento, em desenvolvimento, sem pensar em sustentabilidade dos projetos. Isso é mandatório, é obrigatório de todos nós. Então, essa visão nós temos que ter. Os projetos têm que ser sustentáveis com relação aos aspectos ambientais, por exemplo. Com relação a Itaguaí, e cabe para qualquer projeto, sua colocação é perfeita, né? Mas só com relação a Itaguaí, onde eu estou mais envolvido, nós temos conversado com o governo do estado passo a passo, até devido a essa preocupação que a empresa tem, né? Mas isso tem que ser uma visão de todos, né? Da empresa e de todos que estão envolvidos nesse movimento de crescimento muito grande num espaço curto de tempo. Não podemos perder esse foco. Então, a sua colocação está perfeita. Edgar, porque o custo em relação aos outros países, na nossa Constituição Civil, é mais caro, em termos da China, que você citou, e da Noruega? Bom, primeiro que, no caso, por exemplo, da China e da Noruega, eles fazem barcos standard, né? Você não tem muita variação do tipo do barco. Então, você vai num estaleiro norueguês, ele tem lá um catálogo de 10 barcos. Meu amigo, você escolhe um daquele ponto. Aqui não. Aqui a gente escolhe um barco que tenha X, P, T, O, Z diferentes um do outro. Então, isso é um fator de economia de escala que é negativo para a gente. Um outro fator importante é a questão do custo Brasil, né? Custo da mão de obra do Brasil, custo dos impostos incidentes na atividade naval. Isso é um custo que pesa na hora, principalmente se você for comparar com o modelo chinês. Então, são basicamente esses dois pontos. Bom, então nós chegamos no tempo desse painel. Eu queria agradecer ao público que participou, a qualidade das perguntas. Um agradecimento especial ao Edgar, da Brasil Supply, outro para o Paulo, da Transpetro. E em nome da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, também dar um abraço e boa tarde para todos. Boa feira. Obrigado.